O que tem de gente que já se batizou e tomou um banho e hoje, infelizmente, não pratica a palavra, não está no gibi, gente. Então, primeiramente, nós temos uma noção exata do que é ter vida nova. Vida nova é novidade de vida. Eu não sei se você se lembra, eu me lembro. Tomara que você se lembre também. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, era realmente uma novidade de vida, né? A questão da primeira igreja, a questão dos cultos, a questão de você participar das confraternizações da igreja, a questão de você talvez ser visto com outros olhos pelas pessoas que outrora viam que você era uma pessoa de um jeito e você encontrou Jesus, você passou a ficar de outro jeito, você passou a ficar diferente, passou a ser tido como careta, né? Bíblia. Enfim, uma novidade de vida. As pessoas viram e testemunharam a tua mudança. E aí você começou a ter uma vida com Cristo Jesus. E nessa vida que você começou a ter com Cristo Jesus, você se interessou em ir para a igreja, você se interessou em aprender do Senhor, você se interessou em se batizar, você se interessou, enfim, se inteirar mais com a obra de Deus. E as coisas foram fluindo e o tempo foi passando, e eis que realmente o batismo te sepultou para o mundo e você nasceu uma nova criatura juntamente com Cristo Jesus. O texto é muito claro que nós lemos aqui e fala acerca disso, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então agora, eu e você estamos em novidade de vida. Agora, eu e você vivemos algo novo, algo que nunca provamos, algo que nunca, de maneira nenhuma, sentimos. E o interessante é que esta novidade de vida, ela se renova. Porque se você não tivesse novidade de vida todo santo dia, talvez você já tivesse abandonado a presença do Senhor. Mas como estar na presença de Deus é uma novidade de vida todo santo dia, você está se acostumando com isso, mas se acostumando de maneira positiva, ou seja, você vive na presença de Deus e você entende que essa vida nova que Deus te deu está te trazendo novidade de vida e está te fazendo viver em novidade de vida. O mesmo livro de Romanos, agora no capítulo 6 e no versículo de número 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é, na verdade, o grande dilema que nós vivemos, porque se a gente for perceber na questão de estar morto para o pecado, obviamente, queridos, a gente precisa diferenciar isso. Primeiro, nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Eu quero sempre lembrar que a temática desse texto aqui, de estar morto para o pecado, é, com a graça de Cristo Jesus, viver sabendo que Ele nos libertou do resultado final do pecado, que é a morte, que é a perdição eterna. Por isso que nós, todo santo dia, clamamos, oramos e pedimos para que o Senhor perdoe as nossas faltas, falhas e pecados. Porque o pecado em si leva o ser humano para o inferno. O pecado em si, se o ser humano continuar nele e não se entregar a Jesus, vai ter efeito na vida deste ser humano. Então que você possa colocar isso no teu coração para que você saiba que agora abandonamos aquilo que o pecado nos trazia. Abandonamos a morte eterna pelo Senhor Jesus Cristo. Só pelo Senhor Jesus Cristo nós vivemos e nós entendemos que nele temos vida eterna e por isso vivemos nele. Mas nós não deixaremos de falhar. Nós vamos falhar, querido, não tem jeito. A gente vai pecar. Por isso nós clamamos a Deus e pedimos a Deus o seu perdão e a sua misericórdia. Por isso que aquele texto de Lamentação de Jeremias se cumpre em nossas vidas, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Consumidos por quê? Pelos próprios pecados. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E nessas misericórdias, obviamente, pela misericórdia de Deus, nós somos livres de todo mal e Ele também nos perdoa, mas você precisa pedir perdão. Isso é fato. Então, todo santo dia, peça perdão em nome do Senhor Jesus Cristo e você, em Cristo Jesus, viverá o melhor de Deus e saberá e terá na tua vida o melhor de Deus em nome de Jesus. Alguém pode glorificar Deus por isso? O próximo texto, Salmo 51, nos versos 10, 11 e 12, está escrito assim, esse texto é conhecido, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E quando o salmista fala sobre isso, Deus criar nele um coração puro, e aqui quem está falando isso é o próprio Davi, quando ele fala renova em mim um espírito reto, ele está reconhecendo primeiramente que
Para vencer o pecado, ele precisa ter um coração puro. Para vencer o pecado, ele precisa ter um espírito reto e inabalável. Ou seja, para que ele possa entender que isso não é apenas hoje, então tem que ser renovado. Então, coração puro, renovado hoje. Espírito reto, renovado hoje, renovado amanhã, renovado todo santo dia. Não me lances fora da tua presença. Significa que ele busca, eu e você buscamos sempre estar na presença de Deus. E o que faz ele pedir isso? Porque ele sabe que é pecador. Eu e você sabemos que somos pecadores. Nós somos pecadores. Por isso, o Senhor não precisa nem de mim nem de você, gente. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. Então o salmista fala, Senhor, não me lances fora da tua presença. Ou seja, Senhor, me aceita do jeito que eu sou. Perdoa minhas faltas, minhas falhas, meus pecados. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, Senhor, é pelo Teu Espírito Santo que eu estarei na Tua presença sempre. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Significa, Senhor, livra-me de todo mal, livra a minha vida todo santo dia, guarda a minha vida, repreende todo mal sobre a minha vida e, é claro, me dá graça, me dá salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Senhor, eu quero sempre ser alguém pronto a ajudar, a abençoar e a Te louvar e Te adorar. Isso é uma vida nova. Repare que uma pessoa que tem vida nova tem um coração puro, tem um espírito renovado dentro de si. Alguém com a vida nova, tomara que seja eu e você, vamos querer sempre estar na presença de Deus. Vamos querer sempre ter o Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos querer sempre estar entendendo que a salvação é o melhor presente de todos. E vamos sempre estar prontos a sermos homens e mulheres prontos, voluntariosos, sempre buscando e adorando na presença dele. Efésios capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é maravilhoso para mim e para você entender esse texto, porque, amados, se nós não tivéssemos vida nova em Cristo Jesus, se eu e você não fôssemos restaurados com vida nova em Cristo Jesus, se nós não experimentássemos desta vida nova, queridos, nós estaríamos fazendo exatamente, está escrito aqui, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Isso era antes, mas agora com a vida nova de Cristo Jesus, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo diferente. E quais eram os desejos da carne? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, ou seja, igualados. Por isso, queridos, que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes hoje. É uma coisa que eu peço a Deus que me molde, que me transforme, que me dê graça, porque se a gente se igualar ao que éramos antigamente, não houve mudança em nós. Então, para a gente identificar uma grande mudança, uma vida nova realmente com Cristo Jesus, a gente entender que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, ou seja, éramos iguaizinhos aos outros, que por qualquer coisa tinham problemas e eram filhos da ira. Mas, com vida nova, está escrito, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Ou seja, a graça de Deus está em nosso meio. Cristo, o nosso Deus, sabe que nós continuamos, eu e você, a gente continua sendo pecador. No entanto, se continuássemos nesses pecados, certamente seríamos condenados, mas pelo batismo, pela remissão dos nossos pecados e por nós hoje termos vida nova, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, hoje nós estamos com Cristo Jesus, por isso fomos vivificados, fomos transformados. Essa é a vida nova que temos. Por quê? Porque fomos vivificados por Cristo Jesus. Houve transformação. De vez em quando, queridos, infelizmente, né, e a gente tem que vigiar muito, a gente às vezes passa por situações onde a gente quer agir conforme outras pessoas agem, filhos da ira. Queremos falar como outras pessoas falam, levados pela ira. E aí a gente precisa pedir a misericórdia de Deus. E a gente precisa pedir para Deus moldar a nossa vida, o nosso caráter. E isso é uma coisa que vai sendo forjada, vai sendo transformada com o passar dos anos. E aí, para que isso possa aflorar em nossas vidas, a gente precisa sempre estar na presença de Deus. Aí não podemos abrir mão. Você não pode abrir mão de estar na presença de Deus. Porque é com isso que você vai desenvolver a cada dia. E como diz o próprio texto, chegar à estatura de varão perfeito. Alguém
Alguém pode glorificar Deus por isso? O próximo texto é o do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós. Aqui é Espírito Santo puro, né? E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observei, e glorificado seja Deus por isso. Queridos, veja a transformação. Vida nova. Transformação, vida nova para mim e para você é ter sobre nossa vida o seu Santo Espírito, ou seja, ser lavado, ser purificado com água, água pura, água que vem diretamente do trono de Deus. E eu e você ficaremos purificados de quê? De tudo aquilo que não provém dele, de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Significa que Deus vai arrancar a idolatria das nossas vidas. Queridos, o que é idolatria? Tudo que você coloca na frente de Deus é idolatria. Se você coloca o teu filho na frente de Deus, você está idolatrando o teu filho. Cuidado, você pode perder teu filho. Teu carro na frente de Deus, você vai perder teu carro. Cuidado. Se você coloca o time de futebol, se você coloca a televisão, o cinema, se você coloca a mulher, o filho, o pai e a mãe, se você coloca o computador, qualquer coisa nessa terra que você julgue ser mais importante do que ser Deus, você está idolatrando. Então, queridos, Deus não proíbe de você amar ninguém. Deus não te proíbe de você amar teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe. Você só não pode colocar ele maior do que Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Então você tem que ter muito cuidado, né? Você já deve ter ouvido alguém falar, mas você tem que se vigiar. Cuidado, nunca diga assim: Senhor, Deus me livre meu filho. Cuidado. Deus me livre minha filha. Pode acontecer tudo, só não pode acontecer isso. Cuidado. Senhor, eu posso perder tudo, só não posso perder aquilo. Cuidado. Queridos, a Bíblia diz que é certo que a gente não trouxe nada desse mundo, não vamos levar nada dele. Então, nada é mais importante do que estar em Cristo Jesus. Todas as coisas, queridos, vão ficar aqui. Tua casa vai ficar aqui. Se você falecer, teus filhos vão ficar vivos aqui para te enterrar, ou vice-versa. Queridos, o que importa é que estaremos na paz com Cristo Jesus. Agora, não podemos colocar nada à frente de Deus. Isso é idolatria. Então, Deus está falando aqui, olha, e eu vou purificar vocês de todas as imundícias e vou tirar vocês dos ídolos, vou purificar vocês dos ídolos, vou arrancar a idolatria. E aí sim, vida nova. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, Deus fará e tem feito essa mudança em nossas vidas. Então a gente tem que sentir esse novo coração dentro de nós. A gente tem que sentir esse espírito renovado dentro de nós. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. Corações impetrificados são pessoas que dificilmente conseguirão sentir a presença de Deus. Então a gente tem que colocar isso dentro de nós. Então você tem que se vigiar e você tem que ver: Senhor, como é que eu estou sentindo a tua presença? De que jeito eu estou sentindo a tua presença? Será que eu estou tendo dificuldade de sentir a tua presença? Então você tem que pedir: Senhor, retira de mim um coração de pedra. Eu quero ter um coração de carne. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Está escrito aqui. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Significa o quê? O que Deus vai fazer com a gente, amados? Vida nova é ter o Espírito de Deus, andar nos estatutos dele, ler a palavra dele, obedecer a palavra dele e guardar os juízos, ou seja, entender que se não obedecer vai acontecer coisa problemática. Então tem que observar os juízos de Deus, observar a palavra dele, andar na palavra dele, obedecer para ser vencedor. É um conjunto de coisas abençoadoras para as nossas vidas que vão nos dar coisas maravilhosas, tremendas para mim e para você. Alguém pode glorificar Deus por isso? O próximo texto é emblemático porque fala de comportamento puro, diário, diante de todas as pessoas, das testemunhas que estão ao nosso lado. Enfim, isso a gente tem que se vigiar muito. Está escrito assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui o texto é tremendo e fala muito aos nossos corações. Despojai-vos, lança fora de tudo, o que? Da ira. A gente falou sobre isso agora, da ira, ou seja, da cólera, da raiva, da malícia, da maledicência, palavras maldosas, das palavras torpes, ou seja, palavras torpes são os ditos palavrões. Não mentais uns aos outros. Gente,
A verdade vence tudo. A verdade machuca, a verdade dói, mas se bem contada, se a gente contar a verdade de uma maneira que seja normal, mas a gente não vai fugir da verdade. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem. O velho homem mentia para tudo. A mentira fazia parte. Mas agora a gente precisa lidar com a verdade. E vos vestis do novo, que se renova, novo homem, né? Para que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, a gente precisa entender que um homem, que uma mulher, que aquele que tem vida nova, ele abandona essas coisas. Ele deixa para trás e ele pede: Espírito Santo, eu preciso viver isso. Então, Espírito Santo, molda minha língua, minha fala, tira de mim essas palavras torpes, limpa minha língua. Como o próprio profeta falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Deus foi lá, ok, pediu que um anjo tirasse lá do altar uma brasa viva e queimou o profeta, a língua dele com brasa viva. Senhor, nos queima com brasa viva. É até um corinho, né? Me queima com brasa viva. Então, temos que ser assim. Senhor, se você quer a tua vida modificada, teus lábios modificados, teu pensamento modificado, que a brasa viva do altar queime as nossas vidas, para que tudo isso seja repreendido em nossas vidas, em nome de Jesus. Quem pode glorificar Deus? O próximo texto é o da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, esse aqui todo mundo conhece, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram. A gente precisa tomar posse disso e precisa viver isso. A gente não pode deixar com que esse velho homem possa reinar em nossas vidas, porque se estamos em Cristo, queridos, somos novas criaturas. Essa é a vida nova com Cristo Jesus, a vida nova que Deus nos deu e que é de graça para mim e para você. Se você crê, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, Paulo falando, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está falando para mim e para você é que nós morremos com Cristo e nós nascemos com Cristo, porque Ele vive em nós. Então, essa vida que agora a gente vive na fé em Deus, porque enviou Jesus Cristo e Ele se entregou por nós e nos fez novas criaturas e nos deu vida e nos deu saúde, nos deu graça para a gente poder estar aqui agora recebendo essa palavra, porque somos pecadores, mas Ele nos amou e por isso nos libertou. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus? É isso que Deus está fazendo com a gente. É isso que Deus vai fazer contigo. É isso que Deus vai fazer em nossos corações e em nossas vidas. Creia, toma posse no nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 4, versículo 22 a 24, a gente está falando sobre vida nova, tá? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que Paulo está falando aqui para mim e para você, e o que a gente precisa entender em nome de Jesus? Aquilo que era no passado tem que ficar no passado, porque o que está no passado corrompia a nossa vida. Principalmente nos corrompia através de engano. Eu e você, nós nos enganávamos a nós mesmos com as coisas do velho homem. Então, o que o apóstolo Paulo está recomendando? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, o Espírito Santo está em nosso meio, está na tua vida, e por isso você vai ser renovado. E vos revistais do novo homem. Revestimento é, a cada dia, colocando mais coisas para dentro. De quê? De Deus, do Senhor, do Espírito Santo. Quanto mais a gente vai colocando coisas de Deus para dentro da gente, quanto mais a gente vai colocando as coisas do Espírito Santo, mais você vai sendo renovado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, pelo poder do Santo Espírito de Deus na tua vida. E aí você vai uma vida nova de verdade. E essa vida nova vem pelo Senhor Jesus. Por último, esse texto aqui de Romanos capítulo 6, versículos 5 a 7. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, Ele que é em Jesus Cristo, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do
pecado. Aqui é um texto, obviamente, alegórico, mas um texto profético. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, vamos ressurgir com Cristo e viveremos com Cristo. Ou seja, em vida, aqui neste corpo aqui, o pecado não nos consome para a morte, mas temos que viver em Cristo por toda a nossa vida. Que fique bem claro, o pecado não nos corromperá para a morte desde que estejamos com Cristo Jesus. Se não estivermos com Cristo Jesus, infelizmente nada feito. Tudo isso vai ser em vão. Então, vida nova com Cristo, acima de tudo, vida nova é estar com Cristo. Vida nova é ter o Espírito Santo sobre sua vida. Vida nova é se batizar. Vida nova é não somente se batizar, porque eu já falei num dos estudos aqui, mas não custa lembrar, o que nos salva é Jesus Cristo. Batismo não salva. Batismo, ele confirma a tua disposição de uma vida nova com Cristo. Mas o batismo não salva. O batismo, ele confirma que você quer viver com Cristo por toda a tua vida. Mas o que tem de gente que já se batizou e tomou um banho e hoje, infelizmente, não pratica a palavra, não está no gibi, gente. Então, muita gente se confunde. Agora eu estou batizado, beleza, aí tu vai aprontar. Não. Se batizou, você confirmou que você morreu para o mundo, mas você tem que confirmar que morreu para o mundo. Agora, vivendo para Cristo. Vivendo para Cristo por toda a tua vida até Jesus te buscar, até Ele voltar para te buscar. Você entende o que nós estamos falando? Então, somos sepultados com Cristo no batismo, ressurgimos de novo, a gente agora não pode voltar mais ao velho homem. Significa que temos que pedir ao Senhor para nos dar força e ter misericórdia de nós e derramar o seu Santo Espírito. Por isso, a gente tem que estar a cada dia vivendo na presença dEle. Vida nova é isso, viver na presença de Cristo. Abandonar as práticas passadas, repreender tudo que não provém dele, viver e contar com as misericórdias de Deus, sabendo que somos pecadores, mas que a misericórdia dele se renova todo santo dia sobre nossas vidas, e entendendo que a cada dia a gente vai melhorar, a gente vai prosseguir para a estatura de varão perfeito, entendendo que Cristo está nos guardando, e isso só vai acontecer se permanecermos na presença dele. Que isso aconteça e que você viva na presença de Deus por toda a tua vida até Jesus te buscar. Por isso, eu quero te abençoar e declarar que temos vida nova em Cristo Jesus. Amém, queridos?